E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para começar um assunto que chama-se propriedades coligativas, como você está vendo aí em cima, né, amigão? Vou lhe dizer uma coisa, viu? Aqui não tem enrolação e esse assunto eu vou lhe dizer, viu? É um assunto que cai bastante nas provas dos vestibulares, menos no Enem. O Enem ele cobra somente uma propriedade das quatro que a gente vai estudar, as chamadas propriedades coligativas. Mas o que seria propriedades coligativas, amigo? Bom, primeiro, pelo nome, né? Co significa dizer participação simultânea. Ligare quer dizer unir, ligar, juntar, fica ali, ó, juntinho. O que acontece aí, amigão, para você me explicar o que é isso? Bom, primeiro para você entender, as propriedades coligativas são aquelas que surgem quando você adiciona um soluto não volátil a certo solvente. Aí você fala, não volátil quer dizer que ele não evapora com facilidade, justamente, é isso aí. Aí você fala, então quer dizer que esses efeitos só dependem do número de partículas? Sim. Imagina que se você coloca água, você sabe que a água nas condições normais, ela tem, por exemplo, a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Se você colocar açúcar, essa temperatura vai mudar. Se você colocar sal, essa temperatura vai mudar. São solutos não voláteis. Aí você fala, mas tem que ser também não iônico? Depende da situação. Como é que seria isso, amigão? Vamos seguir que você vai pegar a manha. Então, aprenda uma coisa. Você tem que se aprende quando você vai seguindo uma linha de raciocínio. Você não aprende nada logo no começo. Você vai pegando a linha, você vai jogar duro, vem comigo. Aqui é o seguinte, ó. Vai anotando aí, vai dando um pause no vídeo, fazendo sua anotação, bacana, legal. Um carinha chamado Raul, que o pessoal chama de Raul, de Raul, de Raul. Cada um chama do jeito que quiser. O cara é francês, isso aí quer dizer Raul. Então eu vou chamar de Raul. Raul, esse cara aí, ó. Francisco Maria Raul, que é eu em francês, no ano de 1878, ele disse o seguinte, que o efeito coligativo de um soluto não volátil molecular em um solvente é diretamente proporcional àquela concentração que nós estudamos, chamada concentração molal ou molalidade. Ele disse o seguinte, que o efeito coligativo nada mais é do que uma constante multiplicada pela concentração molar. Essa concentração molar é aquela que não depende da temperatura. Aí você fala, isso aí é uma lei? É uma lei baseada em experimentos. Então, amigão, ele percebeu o seguinte, se você coloca uma pitadinha de sal, por exemplo, em um copo com água, você vai ter um efeito. Mas se você coloca uma colher, já tem outro efeito. Se você coloca, sei lá, 100 gramas, já tem outro efeito. Então, o número de partículas influencia. Agora, vamos com calma para a gente poder chegar lá. Bom, isso aí a gente vai estudar para soluções moleculares diluídas e solutos não voláteis. Porque o iônico a gente vai ver daqui a pouco, para poder o cara se ligar. Então, amigo, o que acontece? O que é um soluto molecular? Um soluto molecular é esse aqui, por exemplo. Aí você tem que diferenciar pelas ligações. Nós já tivemos aula de ligações químicas, ligação iônica e ligação molecular. Então, o composto molecular é aquele que faz ligação molecular. Chama de covalente. E o composto iônico é aquele que faz ligação iônica. Aí o que acontece? Para você poder entender. Quando você pega um composto como esse, por exemplo, que você pode chamar de uma ose, glicose ou frutose, quando você joga em água, esse composto é sólido. Em água líquida, ele faz isso daqui, ó. Ele mantém a mesma fórmula, só que ele fica aquoso. Ele fica dissolvido em água, mas não libera íons. Ah, amigão, então quer dizer que um mol que você joga dessas partículas permanece do mesmo jeito, permanece. Se eu jogo C6H12O6, vai continuar como C6H12O6. Ah, estou começando a entender. Agora, quando são iônicos, aí já tem um problema. O composto iônico mais famoso é o NaCl. Quando você joga ele em água, o que acontece? Ele se dissocia em Na+, e Cl-. Foi o que aconteceu. Você vê que aqui o pessoal coloca, eu coloquei água só para constar, mas não precisa colocar não, só para constar, depois eu vou até tirar. Você vai ver o seguinte, ó, você jogou 1 mol de NaCl, só que você formou 2 mol de partículas. Você formou 1 mol de Na+, mais 1 mol de Cl-, ou seja, aumentou a quantidade de partículas. E é o número de partículas que influencia nas propriedades coligativas. Isso quer dizer que se eu jogo um composto molecular, ele permanece do mesmo jeito. Ele altera as propriedades, mas com 1 mol de partículas. O iônico depende. Tanto é que se você pegar um cara como esse, por exemplo, a dissociação dele é Ca2+,
NO3- e tem que colocar um 2 para balancear. Você tem que se ligar nisso, tem aula aí de reações inorgânicas só para você aprender isso daí. Então se liga, porque química é uma sequência. O cara tem que se ligar nisso para poder aprender. Ou então o cara acaba decorando, que não é legal, mas você que sabe de sua vida. Então aí você tinha 1 mol, você passou a ter 3 mol. Você passou a ter 1 de Ca, 2+, e 2 de NO3-. Quando você pega FeClO3, 3. Ele também sofre dissociação em Fe3+, e ClO3-. Para balancear, você coloca 3 aí. Então significa dizer que você tinha 1 mol e passou a ter 4 mol de partículas. 4 mol de partículas. Al2 e SO4,3, esse é um dos mais famosos. Esse aí libera o Al e o SO4. Para balancear, agora, veja que eu estou falando isso, se você não sabe balancear, tem que voltar para as aulas lá de trás para aprender. Porque aqui não dá, porque química ela vai seguir na sequência. Então se toda aula você for ficar pegando os assuntos, fica ruim. Porque aí você fica doido. Então o ideal para aquela galera que ainda está devagar, ir lá, assistir a aula e vir para cá. Fica todo mundo feliz, alegre, satisfeito. Sou mais você. Vamos nessa. E aqui você tem um 3. Ou seja, você tem 5 mol de partículas. Então 1 mol formaram 5 mols. Ele formou 5 mol de partículas. 1 formou 5. Aí você fala, mas não deveria se conservar. Cuidado, viu? Porque mol não se conserva não. Quem se conserva é a massa. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Massa e energia que a gente vai ver no próximo assunto, termoquímica. Para poder o cara se ligar. O que é um grau de dissociação ou ionização? É mais ou menos isso aqui, para você poder se ligar. Representado pela letra alfa, ele é a porcentagem de íons que são liberados a partir do composto. Se ele ioniza ou dissocia. Tem uma diferença, que também tem na aula de ligações químicas. Ionizar é para composto molecular, que são os ácidos. E dissociar é para as bases e os sais, que são os que a gente vai trabalhar basicamente. Aí você fala, tudo bem. Engoli uma mosquito. Mas tudo bem. Se ligue bem, é mais ou menos assim, Quando você estudou lá atrás ácido, você tinha o seguinte, Maluquete. HF. Você fala, pô, Maluquete, HF é o quê? É o ácido fluorido. E o alfa dele é 8%, que faz dele um ácido moderado. Isso é dado para você. O HCl já é 92%, já é considerado forte. O H2SO4 é 61%, é forte também. E o H3PO4 é 27%, ele é moderado. Então preste bem atenção. A partir desse grau que é dado para você, você pode analisar. Analisar como? O HF, por exemplo, 8%, está me dizendo o seguinte. Se eu colocar 100 moléculas dele num sistema qualquer, 100 moléculas, somente 8 vão sofrer a ionização. Do HCl vão ser 92, quer dizer, já vai liberar muito mais. Do ácido sulfúrico vão ser 61. E do H3PO4 vão ser 27. Então, com isso, teve um carinha muito espertinho, para você se ligar, chamado Van Hoff, criou um fator, esse cara aí, Jacobs H. Van Hoff, Henrius Van Hoff. Ele, em 1882, ele disse o seguinte, que tem um fator de correção para poder tentar fazer com que os compostos moleculares iônicos possam ser resolvidos basicamente da mesma forma, corrigindo o iônico no final. Entendi nada que você falou aí, eu sei. O que você vai entender é o seguinte, você não viu lá que o composto molecular, fora os ácidos, o C6H12O6 forma 1 mol de partículas? Foi. Mas se você jogar em NaCl, vão formar 2 mol. Então o efeito é alterado. E aí que Van Hoff entra. Como o efeito é modificado porque você aumenta o número de partículas, ele criou um fator representado pela letra I. Aí você fala, como é que eu faço isso, amigo? Bom, aqui eu vou fazer uma demonstração. Vou demonstrar para quem gosta de demonstração. Quem não gosta, só decora a fórmula e aplica no final, tá certo? Então aqui você vai ver das duas maneiras. Decoreba, que é fácil para mim, é só botar a fórmula e dizer, e demonstrar, que é mais difícil, mas vou mostrar que eu sei que vocês são bons e vocês são retados. Quem não gosta de demonstração, pode parar o vídeo nesse momento, vai lá para os exercícios, que tem um link aí embaixo, cheio de exercícios, com a fórmula memorizada. Quem gosta, segura aí que vamos junto aqui, Nada contra ninguém, cada um faz o que quer. Aqui é democracia pura, canal da democracia. Então aqui é o seguinte, imagine que você tem aqui, 100 moléculas de ácido sulfúrico. Eu boto sempre que é o número redondo. O que é que isso quer dizer? O alfa dele é 61. Ou seja, o ácido sulfúrico, quando ele fica em água, ele libera H+, e SO4, 2-.
Só que ele libera 2 mol de H+, que é para balancear. Balancear. Isso aqui eu vou demonstrar a fórmula para você, para poder você se ligar. Agora preste atenção, para quem quer. Quem não está assistindo o vídeo não está mais aqui com a gente, né? Então quem está é porque quer aprender. Então vamos nessa. A não ser que eu esteja falando sozinho, né? Mas tudo bem. Então repare, o que é que isso quer dizer? Aqui eu vou ter 61 íons de SO4. Aqui eu vou ter 61 íons vezes 2, vezes 2. Só que ali eu vou ter 39 moléculas. Ah, rapaz, estou começando a entender agora. O que foi que eu fiz aqui? Eu joguei 100. Mas das 100, só 61 viraram íons. 39 não viraram. Ficaram lá do jeitinho delas. Dessas 61, H+, e SO4 2 menos. Como H+ são 2, 2 vezes. Como SO4 é apenas 1, somente 1. Ah, amigo, tudo bem. E aí? Aí que é o seguinte, ó. Então, seu sistema, você tem aí, ó, 100 menos 61, você tem 39 moléculas de H2SO4. Então, se eu fosse representar no meu sistema, eu teria isso aqui, ó, H2SO4 com 39 moléculas, H+ e H+, cada um com 61, e SO4 com 61. Sabe o que é que isso quer dizer? Que se você somar todo mundo, você vai ter o seguinte: 222 mols de moléculas você tem aí. Partículas, vou chamar de mol não, que fica errado. Partículas, espera aí. Eu tinha 100, agora eu tenho 222, justamente. Então aí você começa a perceber que a coisa modifica. A coisa já modifica. Por que modifica, amigo? Porque se fosse uma molécula comum, se não fosse um ácido, por exemplo, que sofre ionização, você teria o mesmo número. 100 formava 100, 200 formava 200, mas no quem ioniza, não. Ah, então eu tinha 100, 61 viraram íons e 39 ficaram. Foi. Então quer dizer que agora eu estou com 61 do SO4, o H+, que são 2, é 61 por 61, e o H2SO4 39, justamente, dá 222. Então significa dizer que 222 é quantas vezes maior do que 100. Você tem que achar quantas vezes ele é maior. Quantas vezes? 222 dividido por 100, isso aqui dá 2,22. Sabe o que isso quer dizer? Que para o ácido sulfúrico, o valor que você achar dele, normalmente, que a gente vai ver depois, o valor que você achar dele, ele vai ser multiplicado por 2,22. Vou lhe dar um exemplo básico. Por exemplo, se o ácido sulfúrico tivesse assim, ó, a temperatura da água é de 100 graus Celsius de ebulição, normal, e aí você jogou o ácido, ela foi, vou dar um valor que não é, só para chutar, para você poder entender. Deu 120. Aí você fala, dá 120 não, vai ser 120 vezes 2,22. Ah, então o pessoal começou a perceber que quando você joga íons, isso aí aumenta pra caramba. Só que você vai ter que fazer isso tudo? Faz não. Faz não. Você vai, quem gosta de decorar a fórmula, vai decorar essa fórmula aqui, já está fazendo lá o exercício. I é igual a 1 mais alfa que multiplica Q menos 1. Esse número que você achou aqui, 2,22, ele deduziu, ele na verdade experimentalmente percebeu que pode usar essa fórmula. I é o fator, que é o aumento, 1 é 1. Alfa é esse grau aqui, ó. E Q é o número de partículas. Aquele númerozinho que você estava vendo lá atrás. 2, 3, 4 mol de partículas, não sei o que. É isso. Aí você fala, então deixa eu entender agora. Q, número total de partículas. Aí você fala, o que é que eu tenho que saber? Bom, se você fosse usar a formulazinha, o I ele quer saber, que é 2,22, mas vou achar para ali provar que eu estou certo. O alfa é 61%, que é 0,61. E o Q vale 3. Por que 3? Porque são 2H+, mais 1 SO4, o que vai dar 3. Então, é só aplicar a fórmula, em vez de você fazer tudo isso que eu fiz. Ele vai dizer assim para você, ó, qual é o fator de Van Hoff para o ácido sulfúrico que tem grau de ionização de 61%? Pronto, lhe deu tudo. Aí você diz, e agora? I é 1 mais alfa, que é 0,61, que multiplica Q, que é 3, menos 1. Então, I vai ser igual. Cuidado que resolve primeiro o parênteses. Estou fazendo bem devagar. 1 mais 0,61 vezes 2. Primeiro parênteses. I é igual a 1 mais multiplicação primeiro. 0,61 vezes 2, 1,22. Então, quem é o I? 2,22 é a mesma coisa. Então, não precisa fazer tudo isso. Só fui demonstrar para você. Ah, amigo, tá certo. E agora me diga uma coisa. Agora tem um negócio que eu tô querendo falar.
Se você pegar um composto totalmente dissociado, se o alfa for 100%, significa dizer o quê? Vou lhe mostrar. Totalmente dissociado, totalmente. O I é 1 mais 1, alfa 100%, 100 sobre 100 é 1, que multiplica Q menos 1. Vamos ver o que é que vai dar? I é igual a 1 mais 1 vezes Q, 1 vezes menos 1, menos 1. Posso cortar mais 1 com menos 1, então o I vai ser o próprio Q. Ah, então peraí. Quer dizer que se ele for totalmente dissociado, se for 100%, eu não preciso mais nem calcular. Eu tenho que olhar só o número de partículas. Se fosse igual ao ácido sulfúrico, vamos dizer que ele é 100%? Bora, vai, diga lá. Bom, se ele é 100%, o seu I seria 3. Não precisava fazer essas coisas. Nada disso. Ah, então é melhor que ele seja totalmente, né? É melhor, mas não é. Você tem que ver os exercícios. Tem um link aí embaixo cheio de exercícios sobre isso, para você se ligar. Aqui é só tá assistindo essa aula quem gosta da dedução. Quem não gosta já está lá fazendo. De boa. Agora, se o alfa for 0%, então 0% quer dizer o que, amigão? Molecular, que foi aquele caso ali do C6H12O6. Nada virou íon. Nada. Sabe o que isso quer dizer? I é igual a 1 mais 0, que multiplica Q menos 1. Então, I vai ser igual a 1 mais 0. 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então, I é o próprio 1. Sabe o que isso quer dizer? Se I é 1, não teve nenhuma modificação. O valor que você achar é ele mesmo. Ah, rapaz, então peraí. Quer dizer que se o I é igual a 1, multiplicar por 1 não altera nada. Não altera. Ah, então quer dizer que tem 3 casos? Tem. Se ele for molecular, não precisa do I, porque o I é 1, então não precisa usar. Se ele for 100% dissociado, não precisa calcular, é só olhar o número de partículas. NaCl, 2, H2SO4, 3, e por aí vai. Agora, se não for nenhum nem outro, aí tem que cair na forma. Ou você vai por aqui, que eu não lhe aconselho, ou você vai para lá. Agora, para você ficar craque, isso aqui só fica craque quando o cara exercita. Então, meus amigos, quero jogar duro com você. Vai exercitar esse negócio. Tem o link aí embaixo, só com exercício sobre isso, tá certo? Para você tirar onda. Então, aí você chega, para você poder jogar duro, os efeitos coligativos para solutos iônicos, sempre corrigidos pelo fator de Van Hoff. Nunca o que você achar vai ser aquele valor. Tem que pegar o percentual, tem que achar o valor do I e multiplicar pelo valor achado. O exercício está aí para você poder entender, senão a aula fica muito longa. Eu não quero aula longa, senão eu fico cansado. Tá certo? Show de bola! Jogue duro, meus amigos. Chegamos ao final de mais uma aula. Essa é a primeira, na verdade, né? De coligativas. Próxima aula, importantíssimo. Pressão de vapor. Valeu, fui!